Precisa. Eu já vi Sim, vários. não precisa. Mas já é vi o vários costume. coordenados. Sim, mas já é o costume. Normalmente, quando a gente vê, né? Tanto é que no plano, no plano cartesiano, tudo bem. X pra direita, Y pra cima. Mas pode trocar, tudo bem. Na realidade, eu vou te falar uma coisa. No Brasil, de modo geral, os matemáticos usam isso que eu acabei de escrever e os físicos colocam um Z onde está o X. Pois é. Na Aí verdade, eles colocam X onde está o Z, desculpa. X onde está o Z. Eles trocam. Então Pois é, porque. vai da notação, mas Pois tá é. certo esse sentido. Porque depois, tudo bem. Depois que apontando com a mão direita, tudo se resolve, mas. No desenho papel, né? Bem, vamos nesse aqui que eu acho que é mais interessante. Beleza. Beleza. Daí a gente tem um campo elétrico Y positivo. Então, a gente pode colocar campinho elétrico para cá. E o elétron é projetado... Não, desculpa. Falei Pra besteira. cima. Para cima. A minha referência é para cima. O elétron é projetado X positivo. Uhum. Então... essa, vamos dizer assim, a velocidade. Sim. Qual é a componente Y da força? Bem, se o campo magnético está em Z e a velocidade está em X, necessariamente a força está em Y. Sim. Só tem que cuidar se a perpendicular. força é positiva ou se ela é negativa, né? Uhum. Pela regra da mão direita, o que a gente tem? Campo para cá, para lá está a velocidade, a força é para cima, certo? Sim. Mas como é um elétron, vai pra baixo. Não, na minha regra da mão direita aqui... Ah, tá, eu fiz besteira. Agora Com sim. um elétron, sim, aponta pra cima, mas com um elétron vai pra baixo. Força magnética é para baixo. Tudo bem. Isso aí. Tinha feito outra coisa, eu fiz o campo magnético no sentido contrário. Ah. Mas tudo certo, é isso aí mesmo. Então a gente tem que fazer a subtração das forças, né? Da força magnética e da força elétrica, certo? Certo. Certo. Beleza. Então a coisa é o seguinte: tu vai pegar o campo e vai multiplicar, né? Vai multiplicar pela carguinha. Uhum. Então vai ficar 10,4. Nossa, 10,7. Força, vamos dizer assim, força resultante. Né? Vai ser 10,4 menos a força magnética, que a gente acabou de concluir que vai ser... Bem, vamos por hora chamar só de campo aqui, 0,8 vezes a velocidade, que é 1,3 vezes 10 na 4. Tudo isso multiplicado pela carga do elétron, Uhum. que é 1,9 vezes 10 na menos 19. 1,6 vezes 10 na menos 19. Uhum. Essa conta que tu fez? Foi. E tava dando 1,66 vezes 10 a menos 15. 1,66. É. É errado, né? Vamos ver aqui. Então. Pois Bem, é. teu colega vai estar errado também. Não ficaria surpreso se tivesse mais escolhas. Vou jogar no Wolfram pra gente ver. Talvez os valores da potência tenham sido muito absurdos, talvez. Aí o menos 15 é o mais próximo. É, o menos 15 ali. Aqui. Vezes 1,6 vezes... Eu cheguei em 1,6 vezes 10 a menos 15 mesmo. Pois é, não foi? Sim. Por isso que eu achei estranho. Que tem lá no cheat e tudo mais. Tá como movimento da partícula carregada no campo elétrico e magnético. Que é justamente o QE mais QVB. Pronto, ele separou somar não muda muito também, né? Isso que tá esquisito aqui. Isso tá né? esquisito. Porque se tu somar ou tu subtrair o campo elétrico, não muda nada. Realmente, e o maior modificador dessa equação está na velocidade, que é 1,3 vezes 10 a 4.
Verdade. Então teria que aumentar. Teria que quase dobrar alguma coisa. Teria que quase dobrar esse 1.3. Ou O que é bem bizarro, 0.8. porque, de um modo geral, a força elétrica é bem mais forte. Sempre. Que o campo magnético. Ah, sim, mas aí. Ainda tá. O que tem que acontecer é dobrar a velocidade, por exemplo. Não, mas o campo magnético ele está muito mais intenso aqui. Por isso que eu achei estranho também a força inicial do eletrão. Pô, como assim a força inicial? A força que empurrou o eletrão para 1.3? A força Não faria, inicial. mas não faria muito sentido. Qual é a força? Não, 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 não é isso. Não. Pois é. E pior que essa aí não tem nem como alguém encontrar a resposta pra ela, porque foi desse ano. Não tem um anunciado pra ver com as outras escolhas. Não, mas nossa conta tá certa. Né? Pois é, foi isso que eu fiz, foi isso que eu consegui. É mais fácil acreditar que alguém errou na conta. É. Deve ter esquecido alguma coisa. Deve ter um 10 na menos 3 ali no campo elétrico. 10 no campo elétrico? É, ou o próprio campo elétrico é 10 elevado a 4. Não 10,4. Acho, não sei se seria até 10. Que valores poderiam dar isso aí? Teria que ser um valor maior que maior que 1.3, né? Maior que aquele 1.3 vezes 10 a 4. É. Porque ainda faltaria estar a carga do eletrão que seria negativa. Ou seja, se daria menos com menos, não pode. Daria mais. Então realmente, o 10.4 devia ser muito maior. Olha só, eu cheguei numa coisa aqui, tá? Mostra aí, Deixa eu te diz mostrar. aí. Eu coloquei 10 elevado a 4, não 10,4 como campo elétrico. Foi, é. E, tá, e eu somei, eu não subtraí, eu somei. ou seja, está assumindo que. A força elétrica e a magnética estão na mesma direção. O É. que está certo, na verdade, sabe por quê? Porque apesar Por do campo elétrico ele tá para cima, tudo bem? Uhum. Como o elétron ele é negativo, ele vai na direção contrária do campo. O campo elétrico. Sim, ele vai na direção contrária do campo elétrico. Uhum. Porque Então, o campo elétrico ele tá para cima, beleza? Uma carga positiva vai para cima, uma carga negativa vai para baixo. Exato. Quase, hein? Então, Quase eram 10 elevado a 4, então. Bem, não é vacilar também que o próprio enunciado... Não, a gente vacilou no sentido do campo elétrico, sim. Ali foi um vacilo. Porque o campo elétrico tá para cima, mas a força é para baixo. Uhum. Força elétrica para baixo. Não, mas também... Isso na parte do mais e do menos... Pronto, aí viraria mas o valor fundamental da força, o módulo da força também nunca daria certo, por causa do 10 elevado a 4. Sim, claro. Mas a gente errou no sentido da força, tá? Então tem que tomar cuidado com isso na prova, é isso que eu tô dizendo. Uhum. Certo. Quando tu vê um campo elétrico, ele tá para cima, beleza, tá para cima, mas agora, a força tem a ver com o sinal da carga. Mas tanto é porque a força, a energia é igual a força sobre carga, né? É a energia de um campo elétrico. É de um campo elétrico, força sobre carga. Isso. Se a gente sabe que a carga é negativa, né? Uhum. É um eletrão. Então sabemos que é menos Q. E para ser o positivo, como é o positivo, então tem que ser menos F. Isso. Beleza? Tá. Aí, mas... Uhum. Pronto, essa ideia de elevado a 4 que faz muito mais sentido. Sim, daí bate com a resposta do enunciado. Né? Também é possível ver o número errado, a pessoa que era 10.4 ali, lembrou? Sim. Beleza. Então tá, cuidado com esse detalhezinho. Com esses sentidos daí da coisa. Isso. Vamos para a próxima.
Ah, difração, saudades. Difração. Essa aí já quebrei tanta cabeça com essa. Tá. O primeiro mínimo. Uma coisa que eu não tenho certeza agora, Samuel. Se o primeiro mínimo já tem que contar, porque é o primeiro, né? É a primeira vez que tá, é a primeira vez que tá chegando no mínimo. Existe um mínimo central? Acho que Tem o máximo. Não, o mínimo central não, tem o máximo central. Só. então eu acho que o primeiro mínimo é com m igual a zero. É só metade. Eu acho, porque eu já fiz essa questão várias vezes e não tava dando nada, não tava dando certo. Aí então seria o segundo mínimo, seria com i igual a 1, por exemplo. Eu nunca cheguei a fazer as contas, mas... Bem, tem que ver na definição dessa difração aí. Deixa eu pegar no nosso querido Halliday. Por favor, veja aí o Halley. Porque daí o M, né? O M ele é realmente um contador, né? Ele começa em 0 ou começa em 1? Eu acho que ele começa em 1. Eu já vi começar em 0. Mas não faz muito sentido, né, começar em 0. Que a gente tem que pensar assim. Mas a gente pode pensar que quando m igual a 0 é só o completo de onda, mas também é o mesmo quando m igual a 1. Um segundo. Tá, só um segundo. Just a second. Achei. Não, pera, não achei. Do que Cara, é o máximo? Eu odeio o Halliday nesse assunto. Pelo amor de Deus, que livro podre. Esse livro é podre nesse assunto, é um lixo. Eu vou tirar o Halliday daqui da minha busca rápida, porque é uma merda esse livro. Não me dá uma resposta, tá louco? Nessa parte ele é um lixo, cara. Tem que usar o outro lá, o Sears and Monsters, pelo amor de Deus. Porcaria de livro. Tá, acho que achei aqui. Não, cara, todos os contadores começam em 0. Começa em 0, né? O que é estranho, porque a conta não faz sentido se começar em 0, porque vai dar 0. Tá, mas o que é o segundo mínimo? Pois é, o M igual a 1. É o M igual a 1? É, porque o primeiro mínimo é o M igual a 0. É o M igual a 0. O segundo mínimo é o M igual a 1. Nossa. Sacou? Pronto. A minha hipótese tá... Então, de acordo com o livro, né? A minha hipótese tá certa. Sim, que é o que importa. E esse negócio é chato mesmo, né? Porque eu tava resolvendo uma atividade com até uma conterrânea tua aí, e lá tinha tipo, o tenor não, o baixo, sei lá, o cara que canta grave no coral, não lembro mais o nome, ele tá 3 oitavas abaixo. Beleza. Eu pensei, significa que a guria tá numa frequência, eu tenho que dividir por 3. Eu pensei isso, mas não é isso. Porque se ele tá 3 oitavas abaixo, ele tá dividido por 4. Ele tem um valor... eu não sei música, Não, mas tudo bem, a questão é o seguinte, aquela equação das ondas sonoras que a gente conversou lá, né? Dos N's, lembra? Sim. Tu tem a frequência fundamental, daí tu tem o primeiro harmônico, o segundo harmônico, o terceiro harmônico e o quarto harmônico. Supostamente ela estava no quarto harmônico e ele estava 3 abaixo. Ou seja, então ele estava no primeiro harmônico, o harmônico fundamental. Se eu dividir por 3, não vai dar certo. Vai me colocar no segundo harmônico. Tu entendeu o problema? Essa é a questão, sacou? Então, tinha que dividir por 4, na verdade, para pegar onde o cara tava mesmo. Então tem que tomar cuidado com esses contadores. Eles causam confusão mesmo. Pronto. Então, a gente tem aquela... Agora, outra pergunta de português aqui agora. O comprimento da onda é 860 nanômetros. É o comprimento da onda na segunda, no primeiro mínimo? Ou é a onda que é usada na primeira luz? Deixa eu pegar lá. Não tô vendo aqui. Não, é que agora é coisa do anunciado mesmo. A gente, aqui como a gente não tem como saber. Tá. Qual o comprimento de onda da segunda luz? Sim, esse é da segunda.
que tem um... acho que a gente tem que achar o... A gente tem que achar a distância, o D seno de θ, tem que achar o D. Eu acho. A gente tem os ângulos aqui, né? A gente A gente já tem os pode ângulos, encontrar né? eles, então, por causa do seno de θ, né? Seno de θ. Agora, o que eu não sei, por exemplo, aquele 870 nanômetros, é o que da primeira luz? É a luz usada na fenda ou é a luz que chega no primeiro mínimo? Parece que é a que chega no primeiro mínimo, né? Porque se for o caso, então a luz é o dobro disso. O comprimento da luz. Bora ver aqui, então. Bem, tu tem que encontrar só para o segundo caso, né? Sim, mas a gente tem que achar o D, eu acho. Tu acha o D na primeira. Exatamente. E depois Agora, tu joga ela para a justamente, segunda, exatamente. 870, então já é uma espécie de 2 vezes 870, que é... O D, então, vai ser 2 vezes 870 nanômetros dividido por seno de 40. Supostamente. Ah, Então, nesse caso, é 1740 vezes 10 elevado a menos 9 dividido por seno de 40. Tá em graus? Tá em graus. E deu D igual a 2,7 vezes 10 a menos 6. Tá. Então, nisso, a gente sabe o ângulo do máximo, do segundo mínimo. que é Então, o M igual a 1. que é o M igual a 1, exato. Então, a gente sabe que o D seno de 60 vai ser igual a 3 meios de lambda. Né? É. Então, eu detesto quando tem fração no meio dessas coisas todas. Então, 2,7 vezes... passar aqui 3 para o outro lado é mais fácil. 2 vezes o D seno de 60 dividido por 3. Por favor, que dê o valor certo. O importante é que a gente já entendeu bastante coisa aqui, né? Sim. Tá, bem, se errar, errou, mas a questão é... Porra, olha só o quanto a gente aprendeu aqui de coisas envolvendo fendas, né? Eu não quero nunca mais ver uma fenda na minha vida. Ah, eu quero ver várias, cara. Porra, Samuel. Que porra. Tá. Calma, eita, calma. Calma, peguei um valor aqui que... Nenhuma. Não, tá. Não bateu certo, deu 1 ponto... Calma, por 9. Para o primeiro mínimo, tu utilizou aquela com meio, né? Aquela com meio. Então tu colocou o M igual a 0 nessa com meio, certo? Uhum, que Beleza. basicamente multiplicar aquilo ali por 2. E daí você encontrou o D. Aí eu encontrei o D, que foi Que é a 2,7. distânciazinha ali. É a Entre as fendas, né? Não, é da fenda, é a largura da fenda. Largura da fenda, exatamente. Por acaso, os Estados Unidos quer coisa certa, porque a largura da fenda, se fossem 2 fendas. Não, D é separação de fenda fenda. simples, né? Eita. Ô, louco, bicho. É uma fenda louco. simples, meu. Mas qual é a distância? Se a gente não sabe a distância, a gente não consegue fazer muita coisa. Bem, vamos olhar a equação da fenda simples. Está lá no teu sheet, né? Uhum. Que é a largura seno de θ igual a m θ. O problema é que isso só me dá dá... pra fazer ainda. Θ não, é m lambda. Porque o A agora é a largura. Calma. Basicamente não muda muita coisa. Acho que só tá mesmo o ângulo. O A seno de delta é igual a m θ. Né? Tá ali a fórmula lá embaixo de fração. Realmente, porque aquilo é interferência de fração. Aqui é só de fração.
Ela contém 2, aqui já temos 1. E fala dos mínimos, né, para equação. Sim. Mas é, agora... Agora eu entendi muita coisa. Porque eu tava vendo a resolução de um dos exercícios que a gente fez. E eu não tava entendendo de onde vinha um M que era igual a 1, sabe? Que como esse é o mínimo. Então o primeiro mínimo. Nossa, Só que isso pra agora cá. essa de máximo central faz... Eu acho que finalmente bateu alguma coisa na minha cabeça aqui. Bem, o que seria o máximo central? Não importa, né? O máximo Porque central é o meio numa ali. única fenda é reto. Tipo, É, não tem ângulo. exatamente. Máximo central é. O ângulo é zero, entre aspas. Isso. Tá. Então, A seno de θ vai ser igual a m lambda. M é o mínimo. Então, se é o primeiro mínimo, então é 1, né? Ah, Primeiro mínimo. quero conferir esse contador, né? Sim. Vai que, né? Bora assumir que por enquanto é. Então é só lambda, é só 870. Não tem mais confusão porque é o primeiro. Não tem contagem pra errar. Então A vai ser igual a 870 sobre seno de 40. 70 nanômetros, né? Tô ignorando aquele 10 elevado a menos 9 porque é menos coisa pra pôr na calculadora. Bem, começa em zero também, né? Porque pela lógica, né? Sim, Porque pela tem que ser lógica. zero pro seno de zero ser zero, né? O ângulo é zero com o máximo. Certo. Agora eu peguei que a abertura. Você tem que multiplicar isso agora só pra ter o valor exato, pra não errar depois. Menos 9. O A é igual a 1,35 vezes 10 elevado a menos 0,6. Então a gente sabe agora, então, que o A seno de 60 vai ser igual a 2 vezes, né? Que é o segundo mínimo, lambda. Pelo amor de Deus, dá certo. Então, 1,35 vezes 10 elevado a menos 9 vezes seno de 60 dividido por 2. Não, deu 584 vezes 10 elevado a menos 10. Não deu 384. Não. E deu menos 10, inclusive, não foi nem a. Tá, vamos lá. Pegar... Talvez tangente. Não, mas vamos trabalhar com seno, né? Vamos trabalhar com seno. Quando. Bem. A gente não sabe como a distância nem a altura. Pra poder, acho que. Bem, na verdade já tá ali o grau, né? O ângulo, precisa nem de ângulo. Queremos o A, então vai ficar A seno de 40 igual a 870 vezes 10 menos 9. Isso. Então, vamos lá no nosso querido Wolfram. Que eu não tô afim de jogar na calculadora essas coisas. Não. Então vai ficar x igual 870. Caramba. 870 10 elevado a menos 9 dividido por seno de 40 em graus. Isso. O x aqui deu pra mim. Odeio quando ele dá esses resultados idiota. Puta que pariu. Meu Deus do céu, cara. Coisa idiota. Olha só o que ele deu aqui pra mim como resposta. Olha só que maravilha. Ele deu 0.00000. Deu uma coisa idiota, mais idiota que isso. Isso como resposta. Ah, sério. Oi? Que não me isola o número, então, né? Notícia, cara, meu. Cara, tá assim ultimamente essa desgraça desse Wolfram, velho. Bem, eu fiz um cheat aqui no negócio e encontrei a resposta aqui. Deu essa. Deu isso pra mim também. Certo, esse é o A. Esse é o A. Uhum. Beleza. E é o tamanho inteiro da fenda.
Tamanho da fenda, a abertura da fenda é isso em metros. Isso. Agora nós já temos a abertura da fenda, vamos fazer a mesma conta. Certo? Uhum. Vai ficar... Bem, vai ficar esse número horroroso aqui. Seno, né, só que é outra luz agora, né? Essa aqui é outra luz. Acho que é achar essa luz. Seno de 60 agora é igual a Dois, 1, não, 2. É 2 lambda. 2 lambda, exato. Então, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, né? Então, de toda forma, seno de 60 igual a x 2x, né? Eu cheguei em 586. Mais ou menos vezes quanto? 10 a menos 1. Mas depois tu multiplicaste pelo 10 a menos 6? Não, aqui vai ficar 0,50 milha aqui, né? Vai ficar 586 milímetros, né? Milímetros. E aqui tá nanômetro. Não, é porque... Com certeza tem alguma coisa errada aí, né? Não, acho que porque tu fez 870 vezes 10, 1.356... Vezes 10 a menos 6 vezes 160. Dividido por 2. Será que tu não dividiu o 160 por 2? Porque não deve ser tão grande assim. Esqueceu aqui o negócio. Agora vamos lá. Não, agora ficou 10 na menos 7. 5,86 vezes 10 na menos 7. Isso. Chegou também? Foi o que me deu também. Então, Então, vamos assumir que o primeiro mínimo seja igual a m igual a 2. Só pra ver se eu desisto quando eu vou chutar nessa pergunta. Ou não. Então, será que... Bem, aquela equação é para mínimos, né? Então, sim, vamos confiar nela. Mas eu já não tinha feito isso ainda agora. Calma, acho que eu já cheguei a fazer com 2. A largura é lambda sobre A. Quer dizer, a largura em graus. É 2,7 vezes 10 elevado a menos 6 vezes seno de 60 dividido por 3. Não. Eu sinceramente, sem ver a resolução de como a pessoa pensou nisso, não... Porque, cara, não parece que a gente tá fazendo nada errado. Não parece. Bora fazer aqui um pequeno desenho só pra... Uma luz. Primeiro mínimo. Faz 40 graus. Essa luz... Porque também, se tu lê lá no enunciado, tem um negócio esquisito. A mesma fenda com outra luz fazia entre o segundo mínimo e o máximo central 60 graus. Veja, ele está falando de um ângulo esquisito aqui, porque se tu parar para pensar... Qual é que é a pergunta 21 e a pergunta 11? Não sei. Ó, esse aqui é o máximo central, digamos, e esse aqui é o segundo mínimo, que seja. Ele está dizendo que isso aqui é θ igual a 60 graus. A pergunta ele não 21... está dizendo que isso aqui é 60 graus, velho. Ele está dizendo que o que é 60 graus? Ele está dizendo que a distância real aqui entre os dois é 60 graus. Pois é, a pergunta 21 é a mesma coisa, mudando os valores um pouco. Ah, é? É. Inclusive a resposta é igual.
Se aparecer isso, se aparecer essa resposta, eu vou escolher essa resposta. Mas aquela hora a gente acertou, né? Bora ver. 21. Deixa eu ver aqui como foi. Agora. Porque a lógica seria igual. Se a gente acertou, é só reusar a lógica. 21. Não, a gente pegou também um valor que é 164,74. A gente pegou o de buraquinho, então? A gente usou aquele. A gente usou outra fórmula. Então, A da difração circular? não foi da circular, foi a do. Cadê no cheat? Foi a do Y escuro, com duas fendas. Foi com duas fendas. Pô, mas não é o caso agora, né? Agora é uma fenda única. Não. Ainda era uma fenda única aquele. Só que a gente tava usando a fórmula daquele do Y escuro, que era de duas fendas. Por que a gente fez isso? Eu acho que eu tô lembrando. Eu lembro o que aconteceu. Tu falou assim, eu vou tentar fazer com o Y escuro e ver qual a resposta dá. E daí tu fez e bateu a resposta. Foi? Foi isso. Tu diz isso? Sim. Uhum. Com cerveja? Não, com certeza não tem, mas eu lembro desse diálogo. Tu lembra desse diálogo? Sim. Eu quero muito encontrar onde eu escrevi esse diálogo. Eu sei que eu tava tentando muito fazer. 540? Não, isso aqui é outra coisa. Isso aqui é. Peguei aqui no valor. Eu achei uma conta aqui, acho que dessa pergunta. Não, que a gente tá agora, que também não foi. Cara. Tu lembra disso? Eu não me lembro disso. Eu lembro. Vamos tentar fazer a mesma história, então. Que tal? Bora tentar com o escuro, então, né? Só que a gente não tem quase nenhuma informação pra usar. Como é que eu usei isso, então? O Y escuro, a hora que tu divide por L, ele vai dar a tangente do ângulo. Beleza, então. Tu tens aí. Tem, né? Que é 60, né? Uhum. 60, 40. E eu acho que esse comprimento de onda é o da onda que. Da primeira. Na fonte. Tangente de 40 é igual. A gente está falando de escuro, né? Uhum. Então. O primeiro mínimo é 0. Então é. Meio. De lambda sobre A, né? A gente está procurando. Sim. Acho que é achar o A. Melhor, não precisa nem achar. Pronto, achar o A ajuda, né? 870 vezes 10 menos 9 dividido por A. Porque assim a gente teria a abertura. Certo, isso aí. Então vamos encontrar o A aqui. Tangente de 40. Ponto 84. Ponto 68 vai ser igual a 870. Meu Deus do céu, deixa de ter resposta idiota. Só tá dando resposta idiota hoje. Deu aproximadamente 0 A, tá louco? Igual a 870 vezes 10 menos 9 sobre... porque eu acho que... 68. ...70 vezes 10 elevado a menos 9... Por que tá dando aproximadamente 0 isso aqui? Porque vai ser muito baixo. Cara, peguei um A... Deu 5.18 vezes 10 a menos 7. 5.18 no teu? Sim. O meu deu 1.46 vezes 10 elevado a menos 7. Acho que a gente divide por 2, eu acho. Ou, pera.
Tu chegou a multiplicar por 2 a tangente? 1/2, né? Sim, fiz 1/2. Tá aqui a minha conta, ó, pra tu ver que o Wolfram não mente. Ah, não, já sei o que eu tô fazendo. Eu quero ponto 84, eu pus ponto 0,84. Deixa eu ver aqui. Então esse é 1,68 em vez de 0,68. 0,168. Agora a tangente de 60 igual ao ângulo que eu quero saber, vezes 5/2, né? Uhum. E multiplicadinho, o tangente multiplicadinho por aquilo ali, né? Isso. Sim. Ah, calma, acho que não é 5. A gente trabalhou com 5 meses, então se agora é Não, é 3 3 meses. meses. 3 meses. Boa. Muito boa. Vamos jogar certo lá então com 3 meses. Não, tá. Tu vai rir da resposta. Eu vou rir da resposta, ótimo, diz lá. Mesmo que a gente tinha 22. Sério? É, né? Nossa. Então é a fórmula que a gente não tem. Ou a fórmula ou o pensamento do professor que a gente tá entendendo. Cara, se aparecer uma dessas, eu vou só escolher 364 se tiver opção. Sem Cara, brincadeira. agora que tu falou, me deu uma ideia aqui. Deixa eu ver um negócio. Por favor. Te Qual que ilumina era a aí. resposta mesmo? 384 nanômetros. Não. Bem, só se isso já está errado lá na outra conta. Vamos ver. Daí o A seria... Só um segundo. Vamos pegar metade do ângulo, porque a gente está falando de uma... Sim, já. Ah, verdade. Não, mas já tá contando, porque é o máximo central no meio. Já é a metade do ângulo que faz isso completo. Vamos pegar metade do ângulo. Vai ficar 1,19 vezes 10 na menos 6. 1,19 vezes 10 na menos 6. 1,9 vezes 10 na menos 6. Calma, bora. Deixa. Quanto é 384 vezes 3 meios? Calma aí. 9 vezes 10 na menos 6. 9 vezes 10 na menos 6. E agora. É 3 meios. A resposta é 300? E 84. 384. Bem, já está aparecendo 10 na menos 6, pelo menos. Engraçado que se eu. É. Não bate, cara. Não bate. Tudo que eu tentei aqui. Esse X, se a gente dividir por 3 meios, dá quase 384. É? É, divide aí por 3 meios. Dividir por 3 meios? É, dá quase 384 nanômetros. Pô, então é isso, né? Dá 390. É 400, na verdade. Mas isso pode depois ser. Talvez por causa do tangente, né? Aproximação Talvez ele queria que de fizesse a tangente. conta com seno, né? Porque eles fazem a conta com seno às vezes também. E se a gente trocar toda essa tangente por um seno, Não vai mudar tanto. não vai mudar tanto, mas se mudar um pouco já é o suficiente, porque pode. Se a diferença tá 16. Sim. É isso que eu tô falando. Se tu dividiu por 3 meios e deu próximo, é porque tinha que trabalhar com seno. Então. Bora um monte de interativo depois continuar, porque eu quero fazer umas perguntas aqui, umas fórmulas que eu tava vendo. Tava fazendo Certo, repassando a sheet, a primeira sheet. Qual era o nosso A vai mudar se a gente trabalhar com cena, né? Tem que refazer o A. Mas, cara, esse negócio de dividir por 3 meios ali tá esquisito, né? Tá. Igual para o magnetismo. Ah, você lembra aí? Sim, o meu fluxo magnético da superfície fechada é nulo.
Lei de Gauss é fluxo. Quando fala lei de Gauss para o magnetismo, eu lembro de não existir monopolo magnético. Lei de Gauss para o magnetismo. Não existe monopólio. Essa não é a. Só que isso não estava escrito nas opções, muito provavelmente. Provavelmente não estava. Não, é a lei de Gauss para magnetismo. É isso? Era isso mesmo? Sim, a lei de Gauss para o magnetismo diz isso, é o divergente de B igual a zero. Isso significa que não existe monopolo magnético também. Só que a grande questão é o seguinte, por que não existe monopolo magnético e isso aqui é a mesma coisa? Por causa do seguinte, imagina que tu tem um ímã. Certo. Ele tem norte e sul. Então, vai ter ali os campinhos, vão do sul para o norte, não é mesmo? Uhum. Agora imagina que tu vai colocar uma superfície gaussiana qualquer aqui. E tu vai ver o fluxo do campo magnético. Total. Certo. Como tu sempre tem sul e norte, tu não consegue fazer um ímã só sul ou só norte, o fluxo desse campo aqui vai ser zero. Porque vai ter, vamos dizer assim, um fluxo sul para cá, só que vai ter um fluxo norte para cá. E eles se anulam. Entendeu? É que se não tiver interferência de um terceiro, de um segundo corpo, vai ser zero. Certo. Entendeu Pronto, a ideia? Sim, entendi a ideia. Agora, eu sinceramente, na altura eu iria jogar pelo que eu sabia que das outras leis, né? Das 3 leis. Gauss, Faraday e de Ampère. Não, nesse caso é a lei de Coulomb também. Não sei se a lei de Coulomb entra nas leis de Maxwell. Nem me lembro mais. Não. Mas sim, eu ia... Provavelmente, eu sabia que ela tinha a ver com fluxo também, que a lei de Gauss fala de fluxo. Fala de superfícies fechadas. Não sei nem se isso algebricamente também, olha só. Essa é um campo formado por um fiozinho aqui. Uhum. Só que se tu pensar na área, o vetor área tem a mesma direção da corrente aqui. Então o vetor área é o próprio pontinho, na verdade. Então se tu fizer o campo magnético vezes o vetor área, para encontrar o fluxo, vai dar zero, né? Porque vai estar... Porque eles são perpendiculares. Sim. Porque o campo magnético ele está na folha e o campo... E o vetor área, que é esse verde que eu desenhei, ele está saindo da folha, né? Uhum. É isso. São perpendicular, então é zero. É isso. Beleza? Beleza. Mas um jeito mais interessante de pensar é nesse ímã aqui. Do ímã não tem como sair, não tem como passar fluxo, se estiver fechado. E de um modo geral, as pessoas quando falam de lei de Gauss magnetismo, elas lembram do não existir monopolo magnético. Então a consequência disso é que tu vai até ter um fluxo sul e um fluxo norte, só que eles se anulam, entendeu? Uhum. Essa é a questão. Essa foi aquela que eu fiz as contas e eu consegui o ponto 56. Calma, cadê? Onde é que eu fiz essas contas, eu sei que deu tudo ok, bateu certo o resultado. Que eu até disse que eu peguei a terceira harmônica e tudo mais, mas podia ter só feito uma coisa tão mais simples. Que até já pus isso na minha folhinha. Eu tenho, o que eu tenho aí? Eu tenho a frequência, perfeito. E eu tenho o comprimento de onda? Não, mas eu posso pegar o comprimento de onda com... Como é que eu fiz mesmo? Tenho o comprimento da corda. E que a frequência da terceira harmônica é 300 Hz, ou seja, 3 vezes velocidade sobre 2 vezes o comprimento. A velocidade é 168. Lembra que esse era aquele problema que tinha algumas informações extra? Eu acho que era isso. Acho que esse também tem a grama. Por que eu preciso da grama? Eu preciso saber da grama. Não precisa de nada sobre a tensão, porque tu já tem aqui as informações do som e daí tu tem que usar aquilo que eu te falei, lembra? Que a frequência do som é a mesma frequência da corda. Então você vai encontrar a frequência... Você já sabe a frequência do som, então você já sabe a frequência da corda. Certo? Sim, e eu sei que a velocidade é de comprimento de onda vezes a frequência. Isso, o problema é que você não sabe a velocidade da corda. Né?
A velocidade da corda. Eu fiz a conta, porque como eu sei que a frequência da terceira harmônica é 3 vezes velocidade sobre 2 vezes o comprimento. Isso aí. Então é Assim você 3 encontra a velocidade da corda. velocidades sobre 84, sobre 168, que é 2 vezes Isso. 84. Então a velocidade vai ser os 100 vezes 168. Isso aí. Aquela velocidade do som tá ali só para Não, enganar, desculpa. né? Desculpa, a velocidade é 100 vezes 1,68, que vai dar 168. Aí pronto, aí fazendo 168 é comprimento de onda vezes a frequência. Então 168 é comprimento de onda vezes 300. Isso. E aí 168 dividido por 300 dá 0,56 metros por segundo. Isso, então é isso aí. Essa questão aqui é aquele lance importante sobre as frequências, né? Só isso. Frequência e também como ignorar algumas informações desnecessárias daí. Tem que ignorar bastante coisa aqui, senão tu fica perdido. Por isso que, como eu falei, né, a questão de física, tu sempre começa indicando o que tu está procurando e colocando a equação que resolve isso que tu está procurando. Pois é. Aí daí tu vai notar que tu não precisa daquelas informações lá. 7 gramas necessário. Velocidade do som, pra quê? Isso não tô trabalhando com som. Exato. Tem mais alguma ainda? Tem mais duas. Tem a 37, que era praticamente a mesma coisa, só que dessa vez... Deixa eu ver. Eu sei que eu tenho aqui em algum lugar essa equação que eu fiz. Tá aqui. É o 37... Eu tenho o comprimento da fio, o fio que é 1 metro. Pois é, essa foi que tinha tinha informação toda que eu precisava e como eu tava no embalo da outra, eu tava fazendo tipo aquela. Mas eu já tenho o comprimento de onda e eu tenho a frequência. O comprimento de onda e a frequência dá pra ter já a velocidade. Não, essa aqui a gente já fez agora há pouco, né? Acho né? A gente fez essa questão agora há pouco que eu te falei aquela ideia sobre se o comprimento de onda é 0,2 e a corda tem 1 metro, significa que na corda toda tu vai ter 5 comprimentos de onda. Sim. Então, se tu quer... Diga. Não, que eu tava fazendo a fórmula, por exemplo. Imagina que a corda não era 1 metro, era outra coisa qualquer. Pegando a velocidade depois, porque 1 metro também ajuda muito. É só dobrar ali. Tem que ir e voltar ou é só fazer? É só ir até o final? Mas com a velocidade como a velocidade é só o comprimento de onda vezes a frequência, era só fazer ali 260 vezes 0,2. Então tu já tem o período, né? Então tu vai só fazer o período baseado no quantos comprimentos de onda a corda é. Né? Aí depois era dividir a velocidade. Vai pegar o tamanho da corda então e dividir pelo comprimento de onda. Aí tu vai ver assim, então significa que essa corda são, sei lá, 2,7 comprimentos de onda. Tanto faz isso vezes a frequência, né? Por quê? Vezes o inverso da frequência. Por quê? Porque o inverso da frequência é o período. Então, como tu tem 2,7 períodos, pronto. 2,7 vezes o inverso da frequência. Isso. Aí pronto. Então só faz já o comprimento dividido pela velocidade. Também funciona. Eu não parei pra pensar nisso, mas parece fazer sentido. É o distância sobre tempo, né? Velocidade. Aham. A gente sabe a velocidade, sabe a distância, quer saber o tempo. Pronto, mas nessa eu fiz tanto cálculo aqui que meu Deus. Eu peguei o momento angular, peguei até o período. Foi longe, hein? Acho que não foi, peguei até frequência, isso. Frequência angular, peguei o período. Depois, tava ali já na cara o tempo todo. Pois é. É que se tu entende o que é o período, fica bem mais fácil. O período é o tempo para um comprimento de onda. Pronto. Então, se tem as informações do comprimento de onda, já dá muito certo. Agora, a última dessas perguntinhas aí, lindas. Na verdade... Não, tem uma 39 também. Pergunta do macaco invador? Você lembra aquela que eu te disse do macaco que gritou, que eu conseguia se escutar não sei quantos metros?
Então, era essa a pergunta. Eles davam a intensidade e a distância que eles conseguiam escutar. Era pra saber a intensidade fácil, né? naquele ponto. Pois é fácil, mas como o macaco confundiu muito a gente. Sei lá. É que tem que pensar assim, o macaco é um ponto. E daí, então, esse ponto ele faz uma onda isotrópica. Só que é uma onda isotrópica tridimensional. Então, ela é uma esfera, certo? Certo. Então, a intensidade é a potência dividido por 4πr², que é a área de uma esfera. Uhum. Se ele fala sobre potência ali, né? Provavelmente falava sobre potência. E pois é, aí depois, como a gente ele também dava também o mínimo som que uma pessoa, a intensidade mínima para uma pessoa escutar um som, né? Eles davam lá o I0. Aí então era só igualar I0 a isso. Aí ele dava a potência do som. Tem umas equações de potência de som que envolvem frequência também e tal. Tem que ver isso aí. Mas na sheet, pelo menos, eu sei que essa equação tava aqui. É um meio de ρ ômega ao quadrado S, que é a amplitude de deslocamento ao quadrado. Inclusive tem aqui umas equações que eu quero ajuda para identificar o que é, porque tá complicado. Tá bom, gente, pode ver a hora que a gente terminar aqui. Pronto, o macaco uivador sabe sabe qual é a forma para usar, basicamente, que é dar uma intensidade mínima, a intensidade do som do macaco, e quer saber quão longe estamos do macaco para poder escutar. O máximo, né, para poder escutar. Agora, certo, agora 38. 38. Tá aí já? Eu tô vendo. Beleza. 1 centímetro de objeto muito pequeno carregado. Campo elétrico aponta para o objeto com uma intensidade. Pô, isso aqui é muito fácil, né? É lei de Coulomb. Já ia fazer na minha folhinha a conta, meu Deus. Newton com 180 mil. Nossa, isso é muito. É igual a. É K? Já nem me lembro qual era a constante, eu não passei aqui. A força é K, Q1. Só tem um Q1, R ao quadrado. Igual K, Q, R ao quadrado. Né? Parece só isso. Não esquece que o K é 9 vezes 10 a 9, né? Sim, a constante. Então a gente quer saber o quê? Então 180 mil igual o R ao quadrado o R é 1.2 0.012 ao quadrado, e o K, eu realmente tinha esquecido da qual era a constante do K, que eu não passei aqui pra folhinha. É 8. É 9 vezes 10 a 9. Isso. Só 8 essa é a única constante que tu não tem direito de não saber. Por quê? Porque 9 ela... 10 a 9. Por favor, 9 com 9 ali fica muito fácil. É 9, 9. Aqui é 180 mil newtons por Coulomb? Eu acho que é. Pelo que eu acho que ele não errou isso, mas também não me lembro dessa pergunta. 8 vezes 10 na 4. Então. O raio foi dito, né? 1.2 centímetros. É 0.0012. Falta um 0 no meu. Não, faltou não. Então certo. É 1.2 vezes 1.2 é 1.44. 1.44 vezes 2 dá aproximadamente 3.88. Por aí, 288. Vezes 1.44 é 288. Tem 10 na menos 9 coulombs. Tá ali? Posso mandar. Mas ele tá. Importa o sinal. O sinal importa, mas não tem problema, vamos ver aqui.
O campo elétrico aponta para o objeto. Significa que a carga dele é negativa. Uhum. Então é menos. Exatamente. Se fosse... Porque quando tem um objeto negativo, o campo sempre aponta para ele. A lei de Coulomb, ela é engraçada porque eu tô acostumado a ela só ter as duas cargas o tempo todo. Às vezes eu esqueço que pode ter só uma carga. Não, calma aí, mas isso aqui não é a lei de Coulomb. Isso aqui é o campo elétrico para uma partícula. É parecido com a lei de Coulomb. Mas são coisas diferentes. Né? É bem parecido, não. É que na realidade, cara, isso tudo surge da lei de Gauss. Não sei se tu conhece a lei de Gauss. Tá aqui, mas eu já conheço o nome. Tá aqui também em algum lugar. Que é Q sobre ε0. Então, o campo que gera força, né? Só que qual é a ideia da partícula? A partícula ela lança campo isotropicamente. E ela, isotropicamente, então, seria uma esfera. Portanto, se ela sempre isotrópica e o vetor área dessa esfera, da superfície gaussiana, é sempre paralelo ao campo elétrico, então o E pode sair para fora da integral. Porque o produto escalar é sempre 1. E a integral fechada da área de uma esfera é 4πr². Isso tem que ser igual à carga envolvida. Bem, a carga envolve, a superfície gaussiana envolve toda a carga. A carga é uma partícula. Então, é a carguinha que a gente está trabalhando. Q sobre ε0. Logo, Q 4πε0r². Essa é a lei de... Bem, esse é o campo elétrico de uma partícula. Né? Agora, quando um campo elétrico encontra uma outra partícula, surge uma força. Então, a força vai ser essa mesma parada aqui, que é o E, vezes essa carga que ele encontrou. Quer botar mais um Q ali no meio. Em cima. Multiplicar por Q, exatamente. Só que note que não precisava ser assim, né? Porque nem sempre tu vai ter a lei de Coulomb como força. Poderia ter, por exemplo, a força de um fio retilíneo. Né? A força de um fio retilíneo é diferente. Daí vai ser o quê? Né? Pensa num fio. O fio está aqui. Bem, o fio lança um campo que é isotrópico a ele, né? Só que o fio ele não é redondo, né? Tipo, o campo que ele joga mas o fio é uma linha, né? Então tu pode olhar o fio de lado, assim, por exemplo. O que vai acontecer com o fio de lado? Ele vai gerar um campo onde tu vai ter... Bem, pensa nessa superfície gaussiana, é um cilindro envolvendo o fio. Entendeu? Então, o campo ele é sempre também aqui paralelo ao vetor área desse cilindro. Ok? Aqui está o campo, aqui está o vetor área. Só que nas tampas não existe isso. Uma tampa aqui. O campo é sempre perpendicular à tampa desse cilindro. A superfície tem que ser fechada, então ela tem que ter uma tampa, entendeu? Então só existe o campo associado às laterais do cilindro. Portanto, a hora que eu vou fazer a lei de Gauss, a área é a área de um cilindro. Então vai ser E vezes a área do cilindro, 2πr, vezes o comprimento do cilindro, que é L. Fio tem tamanho L. Né? Agora pensa comigo, a carga em cima ela vai ser o lambda, ou a ρ pode ser densidade de carga, vezes o comprimento. Porque a carga não é sempre a dimensão dele vezes a densidade? Sim. Muito bem, sobre ε0. É porque a densidade é carga sobre o comprimento. Exatamente. Então, corta a corta, no fim, o campo de um fio não depende do tamanho dele. Vai ser simplesmente a densidade dele, 2πr ε0. Esse é o campo elétrico de um fio. Agora, qual que é a força que esse fio gera? É isso vezes a carga que está agindo nele. Força. Vai ser essa desgraça aqui, vezes a carguinha. Pronto. A carguinha que está sofrendo a força, entendeu? Sim. É isso. Então não é sempre isso aqui, não é sempre a lei de Coulomb. Tem que ver que a geometria tu está trabalhando, entendeu? Se é da partícula isolada, pronto, é a lei de Coulomb. A partícula isolada é a lei de Coulomb, isso aí. Inclusive, tá
tá ali na lei de Gauss também. A de um Agora- fio, né? É, o fio cilíndrico, tá lá. Aham. É isso aí. É um resultado bem conhecido. E bem fácil de obter. A lei de Gauss, ó, pode ser que caia essa pergunta teórica. Ela serve para qualquer situação. Qualquer situação. Por quê? Porque a lei de Gauss é uma lei a priori. Ela é uma lei que surge da lógica. Tá? Então ela serve para qualquer situação. O problema é, nem toda situação tem uma simetria apropriada para a gente trabalhar com a lei de Gauss. Sim, Um pode ser fio muito. tem, Pode ser- uma esfera tem, uma partícula tem, mas uma estrela de Davi não tem, entendeu? A ideia é essa. Então, como se calcularia um fio fazendo o formato da estrela de Davi? Tu tem que fazer a lei de Coulomb. Só que tu vai fazer a lei de Coulomb para partículas, bem, para um corpo extenso, né? Então tu vai ter que fazer uma Sim. integral. Tu vai ter que fazer uma Integral integral. A gente pra faz saber o comprimento do fio Daí tu vai todo. integrar num lado da estrela, depois no outro, daí tu vai integrando, entendeu? Só que isso é bem chato de fazer. Tanto é que no Halliday tem essas resoluções para um anel, né, pela lei de Coulomb. Tem para um anel, tem para um disco, tem para uma placa, né? Só que é chato, é muito difícil fazer, porque tem muita coisa trigonométrica ali no meio e tal. Mas sabe? um anel mesmo, um anel, tipo um anel, o volume de um anel? Não, um anel a gente considera que é um arco, né? Que é um arco sem área. É Certo. só a parte fiozinho, assim, sem área, sabe? Ela gera um campo, né? E daí tu pode fazer pela lei de Coulomb esse campo. Não daria pra fazer também o campo elétrico, não. Se fosse campo magnético, poderia fazer pela Lei de Ampère, sim, tem lei de uma Ampère, simetria. sim. Tem Só que eu simetria. tô falando que, E- independente da simetria, dá para tu fazer pela lei de Biot-Savart, no caso do campo magnético. A gente viu ontem a lei de Biot-Savart, lembra? Uhum, sim, tá aquela coisinha ali linda. Isso, que tem o produto vetorial, isso aí. Tem o método vetorial, tem ali o fio reto, semi-infinito, centro de área circular, o ciclo inteiro. Exatamente. Beleza. Então essa foi a última pergunta. Não, tem o macaco, mas o macaco não tem as informações, mas já tem a fórmula. Doideira. Tem que cuidar, né? Porque a fórmula da intensidade vai depender do que o enunciado está dizendo, né? Se por Sim. acaso ele falou da potência, tudo bem, tu usa É. aquela que eu acabei de te mostrar, mas se ele não falou da potência, ele provavelmente vai falar frequência, vai falar amplitude de deslocamento, vai falar outras coisas para tu usar aquela outra equação lá que tem um meio no começo. Sim, sim. Agora, pronto, falando da sheet agora. Tem ali umas equações que eu não entendi muito bem e não sei, nem sei do que significa. Tem pelo menos aqui duas áreas ali. Lá embaixo à esquerda, o Energy Pau. Vamos ver o sheet, deixa eu abrir aqui para nós vermos juntos. Qual folha e qual coluna? É a primeira folha. Primeira folha. É a Primeira primeira folha, qual coluna. coluna? Primeira folha e primeira coluna lá embaixo. Waves, tá, o que tem? É mais lá Energy embaixo. Pau, É Wave Stream. Energy Pau. Essa que eu tava te falando. Essa é Aquela que tem exatamente essa que eu o. tava te falando. Tem um meio na frente. Porque depois tem uma outra, a intensidade do som, que é bem parecida. Sim, por quê? Porque a potência está associada com a intensidade, né? Inclusive, só muda o nome da variável, inclusive. Acabei de vendo aqui. Ali embaixo tá um. Nem sei qual é o nome daquele U, com uma perna esticada. Não, tem que tomar cuidado aqui. Não é que só muda ela, né? Mudou a unidade, né? E o que muda na prática? É que ali tu tem um Y. Não, peraí. YM, pelo que eu tô entendendo até agora, tudo que Onde tá está com a M é uma equação que amplitude. tu tá pensando aí? Eu não tô vendo ela. Tá, ali embaixo tem o pau, né? O Energy Aham. Pau. E ali a intensidade do som, do lado, no meio. Coluna direita no meio. Embaixo da intensidade, que é potência sobre. Essa aqui, sobre né? Justamente, né? Ali tu tem o S quadrado, que é outra coisa daí. Pois é. Aí esse SM me leva pra. Pronto, aquela lá embaixo só repete o nome da equação pra eu afixar aquela lá do Energy Power. É energia. Não, lá embaixo é potência. Lá embaixo é a potência da onda. Isso, e potência potência, né, intensidade na realidade é potência sobre área. Potência Sim, sobre tá. área. Então, em outras palavras,
esse S aqui, ele está dividido por metro, né? Pois é, esse SM é a maior amplitude da onda em movimento, pelo que eu entendi. Isso. Ele não tem Agora, unidade, tá? uhum. Tem unidade? Não pode pensar como uma amplitude, não um deslocamento? Não. Ele não tem unidade porque o Y tem unidade de metro. Como tu tem que dividir por o Y por M para ter a unidade de intensidade ali naquela equação, então o S não tem unidade. Então, um é para a intensidade, é a potência o de baixo é a potência, e o do meio é a intensidade. Isso. Do Como som. é que tu entende melhor o S? O S ele é um ajudante, na verdade, para tu obter a variação de pressão da onda sonora. Né? A gente só escuta porque existe uma variação de pressão que Causa uma vibração. causa uma vibração no nosso tímpano e a gente entende isso como um som. Beleza. Esse S está associado com essa vibração dessa forma aqui, olha só. Delta P igual a velocidade do som, a densidade do ar, a frequência, vezes ele. A frequência angular. Que é 2π vezes a frequência que tu tem ali do som. 2πf. Agora lá em cima, nessa mesma coluna, tem um bando de derivada de equação que eu não entendi, mas é no topo mesmo. Sim. Isso aqui é para tu obter a equação de onda. Né? Na verdade, isso aqui é uma equação de onda. Esse é o formato de uma equação diferencial parcial que te dá uma onda. Certo. Então, por exemplo, se tu for trabalhar com a onda eletromagnética, aqui vai ter o E mais B, por exemplo, no lugar do Y. Toda onda é descrita dessa forma. A equação de Schrödinger é uma onda. A gente entende o elétron como uma onda. Aqui vai estar o psi, que é a probabilidade, no lugar do Y. E por aí vai. Esse aqui é o formato de uma equação de onda. Agora, tu vai usar isso? Não, tu não vai usar isso. Eu já ia dizer que eu nunca me lembro de ter usado isso. Ainda Não, mais tu que eu não nunca vai me lembro de fazer derivadas duplas aqui. Por quê? Porque disso aqui sai o resultado que tu conhece já. Que é... Cadê? Que é a onda normal, né? Que é a Não onda tá ali que na depende... esquerda? Aqui, ó. Sim. O resultado dessa equação é isso. Porra. Entendeu? Tá ali só de bonito. Tá ali só pra não escrever, então, ótimo. Exato. E depois a interferência de ondas, é só somar as duas ondas? Aí na interferência de onda existe uma grande coisa, uma coisa interessante, que é o seguinte: quando tu está trabalhando com senos e cossenos, né, tu às vezes pode somar eles e por propriedades trigonométricas, tu consegue juntar todos eles. Né? Uhum. Então aqui o que tu tem? Tu tem a soma de duas ondas de mesma fase, né? É isso. Sim. Elas estão em mesma fase, então tu pode fazer isso aí. Agora, tu tem que cuidar, né? Porque às vezes elas não têm a mesma amplitude. Nesse caso, elas têm que ter a mesma amplitude também para tu fazer essa soma. Por isso tem dois YM. Isso, exatamente. O YM é a mesma amplitude para o Y1 e Y2. Isso, mas na verdade aqui eu falei uma besteira. Aqui a amplitude é igual, acabou, tem que ser, mas eles estão defasados em φ. Não é a fase igual a zero, eles estão defasados em φ, tá? Certo. Então, por exemplo, a onda saiu e depois a outra onda saiu, então teve essa diferença de φ. Só me diz aí uma coisa que agora bateu a dúvida quando vendo o X. Tudo bem, há uma onda harmônica simples, só o tempo influencia na onde está o deslocamento da onda. Isso. O X na onda transversal. É porque tu tá fazendo uma equação de Y em função de X, né? Então, sim, a tua onda vai ter um deslocamento em X e um em Y também. É bem banal, na verdade, isso. Pensa uma onda se movendo em... Eu percebi disso, mas tipo, é preciso que eles nos deem essa informação, né? Ou, pelo menos uma das duas. Bem, deixa eu te mostrar aqui a ideia. Não precisa nem pensar em 3D, para falar a verdade. Vai pensar em 2D só, olha só. Quando a gente faz os gráficos lá no assunto de oscilação, não no assunto de onda, o que a gente tem? Temos isso aqui, só que aqui é um eixo de tempo e aqui é o de X, certo? Sim.
Agora, Algo simples. tu pode escrever a tua onda da seguinte forma, aqui como y e aqui como x. Então, o y ele é sempre essa coisa que vai e volta. Por isso que tem o seno. Então, às vezes está alto, às vezes ele está baixo, né? E em função do valor do x, tu pode saber onde que está, então. Um determinado x, ele está numa determinada altura y. Sacou? Uhum. Ideia é essa? Beleza. Aí depois tá ali a ressonância de ondas. Pois o que me confunde também é porque tá ali o y'. Pra mim, y' é derivada. Tudo bem, tem a derivada. Mas aí, o que é que acontece? Vamos voltar para lá, né, pro sheet. Tu precisa decorar duas coisas agora. Por isso que esse assunto de onda é bem safadinho. Por quê? Porque ele vem de uma matemática muito difícil, que é as equações diferenciais parciais. Então, na física, a gente meio que decora algumas coisas. Não, pois é. Eu sei equações parciais, infelizmente. Ah, que bom, que bom. Mas o negócio é o seguinte, tá vendo essa velocidade aqui? Sim. Essa velocidade é a velocidade constante. Do som. É a velocidade que o som tem constante. Okay? Só que existe uma velocidade transversal. Isso que tu tá encontrando aqui, quando tu deriva, é a velocidade transversal, entendeu? Agora, o que é a velocidade transversal? Você pode estar pensando, né? É a velocidade no eixo y. Daí deixa eu te mostrar aqui, para tu entender melhor ela. Basicamente, é a onda se movendo. A sua direção. Mas vamos pensar o seguinte. Vamos pensar num fio primeiro aqui. Então, você vai ter, por exemplo, né, você vai ter aqui o seu querido fio, tem também fio para cá, e aqui está a tua onda. Okay? Agora, imagina um pedacinho de massa aqui. Qual é a expectativa que tu tem para a velocidade desse pedacinho de massa da corda? Ele vai para cima, né? Para cima, quando chegar nele, ele sobe. Exato, então por isso, velocidade para cá. Ou até melhor, vamos pensar num pedacinho de massa que já está, vamos dizer assim, na onda. Subindo. Ele vai subir mais. Então a velocidade dele é positiva para cima, sacou? Tudo bem? Sim. Agora imagina aqui, vamos dizer assim, o pico da onda já passou por ele. Então a velocidade dele é para baixo. Ele está diminuindo a velocidade, porque ele estava no alto e está descendo agora, sacou? Uhum. Então, é essa a estratégia para tu entender o que é velocidade transversal. É essa velocidade máxima. Isso, então, é isso, né? Então, o que acontece? Quando tu chega aqui, né, tu vai ter a velocidade máxima, aqui tu vai ter a velocidade zero. É exatamente isso. Beleza. Sim. Então, essa é a transversal. A velocidade... E a velocidade horizontal? Seria o nome? Então, é a velocidade comum lá que a gente sabe a equação desde criancinha, né? O lambda F. Isso aí. Ou em termos do que ele dá lá na equação, né? É o... Como é que é? É que o lambda, por sua vez, ele... Bem, K, né? Que é o que aparece na equação, ele é 2π sobre lambda, certo? V é W sobre K. Uma das várias possibilidades de velocidade. É W sobre K, frequência sobre vezes comprimento de onda, ou frequência sobre... ou comprimento de onda sobre... né? Então é isso aí, certo? Sim. Agora, então, no lugar do lambda, eu posso colocar 2π sobre K. E no lugar do F, eu coloco 2πf. Então eu posso escrever a velocidade em termos dos elementos que estão ali dentro do argumento do seno, né? É 4π. Desculpa, né? Eu não quero escrever em termos de F. Então, como F, ele por sua vez é ômega sobre 2π, né? Então eu vou colocar ômega sobre 2π. Ele corta, e tu pode então dizer que é ômega, frequência angular, sobre número de onda. A velocidade também é isso. Então, se tu ver uma equação dada, ele falou y é igual a não sei quantos, daí dentro do seno tá lá os numerozinhos. Tu já pode pegar esses numerozinhos direto para encontrar a velocidade
da onda, entendeu? Só que velocidade transversal tu vai ter que fazer a derivada. O K Essa é velocidade aqui não é a velocidade ali de baixo, tá bom? o que K significa mesmo? Que agora até tu Número falaste de agora. onda. Ele é Número 2π sobre o comprimento de onda. Uhum. É o número de ondas. É quantas ondas existem num dado período? Não. Qual a interpretação física do número de onda? É, sim. Pô, tu me quebrou. Sabe por quê? Porque eu lembro do meu professor de física moderna explicando isso. Só que o que ele falou eu não lembro. Mas ele falou assim, ó, ninguém sabe direito o que significa o número de onda. Mas eu vou dizer para vocês, daí eu não lembro o que ele falou. Vou dizer pra vocês. E sumiu. Cai a chamada. Agora que tu falou, cara, depois eu vou ver lá no slide dele, porque eu tenho os slides dele até hoje. Faz 15 anos que ele me deu essa aula e eu tenho ainda. Porque 2π é o raio de um círculo. Será que... Não sei. Acho que tem a ver com... Bem, a ideia de colocar número de onda na equação, né, faz todo sentido do mundo, uma vez que ali é seno, né? Então tá sempre trabalhando com múltiplos de 2π para zerar e tudo mais. Né? Beleza. Mas afinal, aquele y' é uma derivada mesmo? Sim, é uma derivada, é a derivada do y. Y' é igual a y1 mais y2? Isso aqui, esse VT, na verdade, olha só, ele é o y'. Só que o y' não é o V que eu te mostrei ali embaixo. São duas velocidades diferentes. Então, aquela equação lá, 2ym cosseno de metade de φ vezes seno de kx menos wt, aquela coisa bonita ali de se escrever. Tá logo de baixo. Aquilo ali... não, aquilo ali já é interferência de onda, né? Pois é justamente esse y'. Teu amigo errou. Não, aquele linha lá, ele não é derivado daquilo. Aquele linha é outra coisa. O que é aquele linha? É a nova onda. É a nova onda. Ele devia ter chamado de outra coisa para não confundir com derivada, né? Pois é, como aconteceu agora. Sim. Mas tudo bem, te expliquei a velocidade transversal. Né? Mas interferência de ondas é outra coisa. E agora eu quero que tu entenda a equação da interferência de onda. Eu quero te mostrar uma coisa aqui. Porque a interferência ela pode ser destrutiva e construtiva. Tu deve ter ouvido falar disso. Sim, na difração agora. Vai depender do si. Sim, se chegar em fase é construtiva, se chegar em fase diferente... A questão é, se a fase for zero, ou seja, se elas estiverem juntinhas, né? Sim. Então o cosseno de zero é 1, e tu vai ter o valor máximo. Que seria, no caso... Se cosseno de zero é 1, seno de seno é 0. Seria dobrar a tua onda normal. Vai dobrar o tamanho dela. Sim, certo. Agora, qual que é o valor que zero cosseno? É o 90, certo? Sim. Então, se o teu φ por 180, tu vai ter 180 sobre 2, que é 90. Ou seja, o que é uma onda 180 defasada? É enquanto uma está no pico, a outra está no vale. Que é o mínimo. Exato, uma está no mínimo, a outra está no máximo. Tu soma as duas, vai zerar. Só pra... A gente tá falando daquela de cima, né? Porque tem uma outra embaixo que é parecida. Não, eu tô falando desta aqui. Ah, sim, tá. Que é interferência. Agora aqui, ressonância é outra história, velho. É outra história. É as ondas... Corressonância é quando a onda tem... Me lembro, velho. Ressonância... tem a ver com a frequência, não era? Sim, quando as frequências elas são iguais ou múltiplas, né, uma da outra. E depois embaixo tá pega a frequência das harmônicas. Oi? Embaixo, depois dessa equação, tem até a frequência das harmônicas, como calcular. É justamente isso, porque se tu tem duas ondas que elas não precisam ter exatamente a mesma frequência, mas elas têm que ter múltiplos dessa frequência. Daí elas se somam e a amplitude das ondas se soma também. Então dá pra apanhar o comprimento de onda através dessa função? Quê? Dá pra... Tipo, N sobre 2L é o comprimento de onda, supostamente, não? Sim, dá pra tu obter o comprimento de onda só pela distância e velocidade.
do tamanho, dá pra fazer. Rapaz. Porque no primeiro harmônico, né, o comprimento de onda no primeiro harmônico, o comprimento de onda é o dobro do tamanho da corda, sempre. Primeira harmônica, sempre o dobro. Isso. Hum. Hum. Agora, ali embaixo, aquela diferença de potência ali embaixo, não da que viaja. Traveling Soundwave. Desculpa, aqui? Ali embaixo. Essa aí é a velocidade de uma corda com tensão. Qual? Essa aí mesmo, a diferença de P, XT. Essa aqui? Uhum. Então, é aquilo que eu te falei, né? Diferença de pressão. Essa é a pressão. Essa é a pressão, pressão. P de pressão, bom saber. E em cima é só o deslocamento da onda? Mas em que sentido? Longitudinal? Não, em cima, o que eu falei, é só uma espécie de auxiliador para tu encontrar o ΔP. Ah, tá. Eu preciso daquele lá de cima. Esse tem algum nome pra isso, sequer? Não. Sim, amplitude de deslocamento. Ah, esse S é amplitude de deslocamento? Isso. É o ΔP máximo é fazendo aquele lá de baixo, com S máximo. Isso. Basicamente é encontrar uma outra amplitude. Tudo isso é amplitude, gente. Isso é bem interessante. Tudo que tem esse M mesmo é de amplitude. Agora, ali embaixo tem source music e batidas. A gente não viu nada desses dois assuntos. Bits. E o de cima também. Então, o que é essa Source Music aí? Ela bem, pelo que eu estou entendendo, né, é tubo. É ondas em tubos, né? Quando tu tem um tubo aberto é igual a da corda. Ok? Uhum. O tubo fechado tem esse 4 ali, só que além disso, o N é ímpar só. O N é ímpar sempre? Sempre. Aqui no tubo fechado o N é ímpar. É 1, 3, 5, 7. Por que tem que ser ímpar? Porque vai ter mais nós. Ah. Daí ele meio que vai cancelar os harmônicos pares, esses nós extras. Imagina uma onda batendo e voltando numa porta. Ela vai criar mais interferências destrutivas. Uhum. Mas então, por que isso seria só nas pares? Não deveria refazer também nas ímpares? Ímpares, aqui é ímpar. Sim. Mas por que ela destrói os nós pares, entre aspas? E não os ímpares? Vou te mostrar. Aqui, olha só. 485. Cara, é o Google. No Google tu não acha tão rápido. 485 aqui, olha só. Temos um tubo fechado, tá vendo? Certo. Beleza, então eu soltei uma onda. O comprimento de onda, naturalmente, isso é uma coisa natural, tá? É assim que a natureza é. O comprimento na frequência do harmônico fundamental. Sim. Vai e volta. Ou seja, um quarto, né? Sim, uma metade. Tá vendo aqui que é um quarto?
O tubo é 4 Mas- vezes o tamanho do comprimento de onda. Certo. Tá. Eu tô Quarta só onda porque seria outra, começou seria outra, uma. seria outra. 4, porque isso é um. Pois é, porque o comprimento inteiro é um quarto, porque os dois faz literalmente uma metade só da onda. Não, esquece. Tu vai pensar só num desenho, no de cima, por exemplo. Sim, sim, O sim. de cima é um quarto de uma onda. Não, isso que eu tô vendo. É porque até chegar na parede, que vai ser refletida, e voltar, faz a metade do comprimento de onda. Não, um quarto. Não, ir e voltar. Mas esquece, isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. O que importa é que ela bate num quarto sempre. Certo. Certo? Beleza. Então, é sempre de um quarto em um quarto. É isso que tu tem que pensar. Por quê? Porque quando tu vai pro próximo, o que vai acontecer? Vai ser mais um quarto. Então, vai ter que sempre sair como se fosse um quarto, entendeu? Uhum. Mas, pela natureza das ondas, né? Tu vai ter uma onda inteira. Ah. E assim vai. E daí, então, tu vai sempre ter o... É uma soma de fração, né? Na realidade. Sim. Então, tu vai sempre ter esses meios aqui. Esses quartos, na verdade. Então, por isso que vai pegando... Por isso que a gente pode associar sempre com ímpar. Porque é sempre 3, 5, 7, sempre esses números ímpares que sobram. Uma soma natural que existe aqui de um quarto com mais um comprimento de onda, né? Se bem que aqui é meia onda, né? Então aqui é um quarto de onda mais meia onda. Então é um quarto mais 2 quartos. Isso dá 3 quartos. Sacou? Aqui é 3 quartos Um quarto de mais onda. 3 quartos. Um quarto mais 2 quartos. Dá 3 quartos. Que 3 Um quartos quarto comprimento de mais... onda é comprimento de onda. Isso, Sim. um quarto mais 4 quartos, né? Que é uma onda inteira. 5 quartos. E assim vai. Por isso que é ímpar. Porque Eu acho que naturalmente aparece um número ímpar, entendeu? quem é que escreveu o livro até podia trocar o lambda com 3. Ela até é mais fácil de ver logo na cara. Não sei, aqui ficou bem claro para mim, né? Mas a questão é o seguinte: tem que saber que num tubo ela sempre encontra a parte fechada no mínimo, no zero, entendeu? Sempre encontra no zero, no nó. Ela sempre faz o nó na parte fechada. Isso com tubo fechado, tá? Olha como é o tubo aberto aqui. O tubo aberto é depois. Ó, esse é o tubo aberto. Apesar de ter parece que uma tampa aqui, tu pode ignorar, tá? Aqui é um nó só. E veja, ela sempre sai no máximo. Tanto ela entra no máximo como sai no máximo, entendeu? Sempre sai no pico, quero dizer. Uhum. E é isso aí. No pico da amplitude. E aqui daí nós temos uma equação para o tubo igual a da corda, né? Igualzinha da corda para o tubo aberto. Para o tubo fechado é diferentona e é só ímpar. Tá bom? Entendido. É estranho, né? Às vezes, assim, se realmente a pessoa teve que calcular isso um dia, por que ela calculou isso? Quem foi que identificou isso? A gente usa instrumento musical desde a época das cavernas, né? Então até que faz algum sentido os caras terem calculado. Não sei, né? E a batida? É só uma frequência menos a outra? Batimento, né? Mas essas frequências têm que ser bem próximas, tá? Não é para qualquer frequência, não. Eu vou te fazer o som do batimento, mas tu vai achar esquisito. É tipo assim. Sabe quando tem uma situação como essa? Pode vir. É exatamente isso. Isso é um batimento. Pois é. Agora imagina, eu tive um professor de Física 2, ele era assim, obesidade mórbida, sabe? Muito obeso, perto dos 300 quilos, eu não tô brincando. Meu Deus, gente. O cara, ele tinha uma voz mega fina, assim. Agora imagina a situação, ele com esse tamanho, com essa vozinha, fazendo esse som. Foi épico. A gente lembra disso até hoje, é incrível como ele é uma referência assim, nas nossas conversas. O feito Doppler a gente sabe. O feito Doppler a gente sabe, não tem nem que perguntar. Já. Não. O que é
a onda de choque de uma velocidade supersônica. Velocidade Bem, tu tem que imaginar o seguinte, né? O source, ou seja, a fonte, está se movendo mais rápido que a velocidade do som, a velocidade que ele solta. Uhum. Então tu vai ter, bem, essa relação aí, né? Ignoramos o tempo. Por que ignoramos o tempo? Porque o tempo da onda se movendo é o mesmo tempo do avião se movendo, né? Sim. Então a velocidade. Como é que isso cria um seno? Isso que eu. Por quê? Porque tu vai ter novamente o cateto oposto e a hipotenusa, né? Aí isso cria um seno. É engraçado. Tu imagina o som indo para cima e o avião indo para diagonal. Pronto. Entendeu? Entendi. Tudo bem. É só engraçado como isso cria um ângulo. Mas é a mesma coisa lá das ondinhas, interferência das ondinhas, né? Por que aparecia seno? Por que aparecia tangente? Tu tava falando de tamanhos ali. É que eu também tô falando não de tamanhos, mas eu tô falando de sentidos, né? O sentido da velocidade na diagonal e o sentido da velocidade para cima. Então tu tem um ângulo entre eles, né? É isso. Porque o que é VT? Não é um tamanho? VT sim, pode ser um tamanho, de uma distância. Justamente, V vezes T é um tamanho, né? Pela equação lá da cinemática. E embaixo também, então é um tamanho por outro e pronto, cortou, virou um seno. Aí só. Mas esse seno sempre vai ser. Pronto, como o de baixo sempre é maior, vai ser sempre menos de 90 graus. Ou pronto. Menos de 90 graus. O módulo vai ser sempre menor que de menos de 90 graus. Essa divisão ela vai ser sempre entre 1 e menos 1, não é isso que tu quer dizer, né? Sim, basicamente. É 0 e 1, na verdade. Né? É 0 e 1, porque não pode ser negativo. Bem, isso. Ok, né? Poder pode não ser negativo. Bem, a gente desconsidera isso, né? Porque o sentido que o avião tá andando pouco importa. O que importa é a intensidade ali do Sonic Boom! Sonic Boom! Uhum. Fazer o Giles. Giles, exatamente. Beleza, e aí? Dessas equações ali, parece ter muita equação ali na terceira coluna. Tipo, tá mais. Terceira coluna? Não. Terceira coluna. Parece ter muita coisa. Tu tá em qual coluna agora? Até esqueci. Eu tava olhando a carga quantizada. Tava na 2. Carga quantizada, terceira coluna. Certo, C3 parece tudo ok. O que ali no dipolo elétrico tem um vetor P, que é carga sobre distância. O P é a... O que é potência? P é... Cara, o P, ele é Q vezes D, né? Carga vezes distância. O que é essa distância? Distância das cargas do dipolo. Tu vai ter duas cargas de sinais diferentes, mas de mesmo módulo, sabe? Uhum. Então é isso. Mas ele representa alguma coisa que a gente pode estimar? Sim, ele é o momento de dipolo. Momento de dipolo. Esse é o nome... Esse é o nome dele. O nome que tem uma coisa real na física, não é só o número de onda. Ótimo. Isso aí. E o dipolo no campo elétrico é multiplicar o momento do dipolo pelo campo elétrico. Tudo bem. Aquele U é energia elétrica? Energia do dipolo. Né? Energia do dipolo. Dipolo. Aí chegamos na nossa lei do Gauss. Fluxo é... Eu posso já ignorar o campo elétrico lá dentro da integral? Sempre? Não sempre. Pode, porque tu sempre vai fazer lei de Gauss quando tiver simetria. Então, tu sempre vai ignorar. Mas, às vezes, o que acontece? O professor não vai cobrar isso, mas o cara poderia colocar um cubo. Uhum. Entendeu? Daí ele falaria que o campo elétrico em determinado ponto é tal. Daí tu ia ter que fazer o produto escalar, entendeu? Uhum. Mas não é o que ele vai fazer, com certeza. Espero que não. Isso. Vai que vai ter que fazer um produto escalar e vai ter que resolver uma integral de... acho que ele não vai fazer isso, então. Aí a lei de Gauss, engraçado que a lei de Gauss, ele não isolaram o fluxo, né? Ali o E0 com fluxo igual a carga Encke. O que é o Encke? Envolvida. Mas por que tem um C? Não sei, deve ser em inglês. Talvez.
Então Ou o carga fluxo é só. encerrada, né? Porque é a mesma coisa. Acho que tá. Eu não, acho que tá mais em inglês. Pronto, é a carga que tá lá dentro, é o que importa. Isso. Isso é realmente bem importante, porque, bem, o professor também não vai cobrar isso, porque não é o nível das questões, mas ele poderia ter cobrado, por exemplo, qual é o campo no meio de uma esfera. Aqui no meio de uma esfera. O Uma campo esfera no meio de uma carregada. esfera. Isso, uma esfera que não é condutora e carregada. Se ele quer no meio da esfera, tu só vai considerar a carga até onde tu está medindo. Porque a lei de Gauss ela só vai até onde a carga está envolvida. Uhum. Então, se tu Que quer no seria meio da esfera, só aquele a carga está ponto. dentro da esfera. É o ponto no meio da esfera. Não, por meio da esfera eu estou dizendo metade da esfera. Ah, sim. No meio do caminho no meio Ah, do caminho do ponto central até a superfície dela. Certo. Essa é a ideia. E Então, depois tá ali é um a. estágio. Uhum. Aí depois tem a densidade de carga por área, tá ali um. Aquilo ali é um Rho? Não é um Rho. Pronto, tá ali um símbolo, que é a densidade da área, a carga. Esqueci o nome desse símbolo. Sigma epsilon 0. Sigma minúsculo. Sigma minúsculo. Isso. Aí a energia. Charge iso. Eu gosto como não tem muito Tem nada espaço de para energia, escrever. é tudo campo elétrico, campo elétrico, campo elétrico, campo elétrico. Campo elétrico, campo elétrico, campo Energia tu vai elétrico. ver U. U é energia. Isso aqui não é energia, por exemplo. Isso aqui é diferente de potencial. A lei de Gauss numa esfera, tá até ali a lei de Gauss numa esfera. Sim. Tinha uma. Eu perdi. Porque, pronto, essa folha, como eu te disse, a pessoa pode levar uma A5 frente e verso pra prova. Aí. Um lado pra primeira prova, outro lado pra segunda. E as duas se for pro exame. E aí eu perdi a primeira folha. Foi aí que o amigo me passou essa sheet. E tinha uma que não me lembro porquê, mas tinha um cálculo diferente se era dentro ou se era fora da esfera. Eu acho que era a lei de Gauss. Bem, a lei de Gauss ela tem trocentas situações. Variações. Né? É Não que nem tem como a lá entender. do seu Biosavá. E o Savá também. Eu acho que era essa, a da esfera. Da casca da esfera e da esfera em si. Acho que era isso mesmo. Eu acho. Tem a casca, ou seja, o campo elétrico fora do raio. Depois tem o dentro da esfera. São coisas Sim. diferentes. Por quê? Porque dentro de uma casca esférica não tem carga, fora tem. Agora, tem ali lá dentro tem um R ao cubo e depois um R minúsculo do lado. Porque Eu me lembro que depende da distância do centro, né? Isso, porque aqui ele tirou a densidade de carga, né? Dentro, né? Que é dentro. Isso. Então, o R minúsculo é a distância relativamente ao dentro ao centro. E o R maiúsculo é o raio. Isso. Pronto, como são dois R's para ver com coisas semelhantes. Rzão é o R da esfera, né? Foi isso que eu assumi, pelo menos. Potencial elétrico é potência sobre carga. Voltagem é menos potência sobre carga. O que é esse menos potência máxima, potência infinita? Que é isso? É a energia elétrica sobre carga, é a voltagem. Você tem que entender o que é isso aqui, né? Que, vamos dizer assim, para tu colocar a carga num ponto qualquer, a energia para tu colocar ela naquele ponto é a mesma para tu trazer ela do infinito e colocar naquele ponto. É isso. Engraçado. Bem, eu não vejo graça, eu vejo. Eu tô cansado disso, na real, mas sim. Tu veio pesadelos, assim, mas é. Engraçado ter essa definição. Bora pegar uma energia lá do infinito e trazer pra cá. Uma carga lá do infinito. Parece engraçado uma coisa dessas. Pensar. Bem comum isso. Depois são uma série de constantes, tá ali
um Newton por Coulomb, que é o nosso famoso campo elétrico. Que é igual a volt por metro, tá aí, eu até procurei. Ele até fez a conta do electrovolt. Sim. Agora, força aplicada, a gente chegou a ver força aplicada? É só fazer porque tá até repetido, gente. Ali. Só fazer a força final menos a inicial. E sabe a diferença. Onde força, cara? Trabalho, desculpa, não é força, é trabalho. Sim. Tu tem que saber que o trabalho está sempre relacionado com a diferença de potencial, né? Então, a ideia é o seguinte: o trabalho para que tu coloque um sistema de partículas numa determinada situação é igual a diferença de potencial desse sistema. Uhum. Sacou? Então, digamos, tenha 3 partículazinhas assim num triângulo, né? Certo. Qual que é a energia desse sistema? É igual ao trabalho para deixar ela daquele jeito. E está relacionado com a diferença de potencial. Então, tu vai fazer a diferença de potencial de cada uma das relações, entendeu? Das 3 partículas. Eu até me lembro que teve uma pergunta teórica que foi mais ou menos isso também. Pois é. A ideia é essa. O trabalho é sempre igual. Não é, sempre. Superfícies equipotenciais. Essa equipotencial é o campo elétrico ao longo das várias camadas, né, de superfície? Isso, vai ter várias esferinhas, todas elas são equipotenciais, né? Todas as esferas, em qualquer ponto, tu vai ter a mesma diferença de potencial. E ali, se vai até o infinito, se o valor inicial for 0. É isso aí. Engraçado. Potencial tem um ponto de carga. Ou seja, se tem uma carga, sabemos o raio que essa carga exerce, sabe a voltagem. É só fazer... É quase fazer a lei de Coulomb de novo. Isso aqui é tudo análogo. Tudo análogo. O campo ele tem relação com a diferença de potencial, ele é a derivada da diferença de potencial. O campo é a derivada da diferença de potencial. É isso. Então, a diferença de potencial é a integral do campo. Uhum. E ali embaixo tá, acho que até que tu fizeste ainda agora, que é do Q2 energia, do sistema U, é o Q2V. Aham. Não foi isso que tu fizeste ainda agora? Aham. Exatamente isso. Perfeito. Depois o cálculo de capacitância, acho. Capacitância, que aqui é decorar mesmo, né? Não tem muito para aprender aqui. É só pegar a fórmula e depois eles vão dar ali uma área, um comprimento, alguma coisa do gênero. Tá, calma. Esferas? Por que tem um A e o B na esfera? Porque é o raio externo e o raio interno. Para ter capacitor tem que ter 2 placas. Beleza. A esfera isolada, que é só uma singular esfera, pronto, é só o raio. 4πr. Capacitância. Depois tem os capacitores, que é equivalente a... Basicamente é... Se está em paralelo, se soma. Se está em série, o contrário da resistência. O contrário da resistência. Tem que lembrar mas é análogo, né? Paralelo significa que a diferença de potencial é a mesma nos 2 capacitores. E em série significa que a carga é a mesma nos 2 capacitores. Repete aí, então. Se é paralelo, a diferença de potencial, os volts é igual? Sim. O mesmo nas resistências também. Isso. Então, paralelo, voltagem é igual, e série, voltagem diferente. Série a corrente é igual. Uhum. São coisas assim que eles não explicam assim nas aulas, sabe? Pois é. Tem um motivo para fazer a coisa em série e em paralelo. Não tiver esse? Por que o pisca-pisca, ele, quando estraga uma lâmpadazinha, algumas queimam, outras não? Quer dizer, quando estraga uma lâmpadazinha, umas param de funcionar e outras não. Porque tem lâmpadazinhas que estão em série com aquela e tem lâmpadazinhas que estão em paralelo com aquela. As que estão em série têm todas a mesma corrente. Então, se uma lâmpada queimou, a corrente é 0 naquela. Então, é 0 para todas. Por isso que todas que estão em série com ela apagaram. Se for em paralelo, não tem problema, porque vai ter outra corrente ali. Uhum. Aí o que mais? Energia carregada no campo elétrico. Isso
Acho que isso, eu quase certeza que o professor já fez pergunta que precisava dessa fórmula. Vamos fazer mais rapidinho aqui a análise, porque eu preciso ir indo, Daniel. Uhum. Aqui é todas aquelas coisas que a gente já falou aqui, né? Potência, Sim. dá para ter. Importante é a lei de Joule, isso aqui. Ó. Resistor solta um calor que é dado dessa forma. Gasta aí. A dissipação de do Exato. calor. Exatamente. Tá em Joule. Aí o resto, a gente já viu, mais do que já viu essa parte daí toda. Foi o que a gente mais trabalhou, na verdade. Né? Uhum. Não tem muito o que eu te falar, além do que a gente acabou de ver. Né? Tem alguma equação aqui que tem alguma dificuldade, entender? A equação, assim, não. Solenoide tá ok. As equações de Maxwell. Só tem 2 equações de Maxwell ali. 4. Ah, aqui deve ter 2, mas existem 4. Sim, aí só tá aparecendo 2. É que são as duas que tu faz conta, né? Tu não vai fazer conta com as outras. Exato. Tipo, nem a Ampere Maxwell que tu vai fazer. Não vai usar essa. Sim? Isso aqui é a lei de Gauss. Lei de Gauss pro Gauss faz. Certo. É isso. Acho que fica tudo isso aqui pra cheat. Agora, só uma pergunta, Samuel. Tu sabe álgebra linear bacana? Sei, tem uma apostila boa também. Se quiser, já te mando. Manda aí, por favor, que eu vou ter uma prova muito provavelmente vou ter uma prova dia 4. Aí. Legal, a gente pode trabalhar juntos de novo. Pois é. Gente, eu quero me livrar de física primeiro. Só me chamar que eu te ajudo aí. Já vou te mandando a apostilinha aqui. Ela é realmente bem boa. Bem direto ao ponto. Tem bastante exemplo. Bem legal. Pois é, porque exemplo que eu mais preciso, ainda mais calcular plano, interseção de plano, de reta num plano. Ah, essa parte aí. É que isso aqui essa parte que tu falou é mais fundamental ainda. Eu te mandei a parte linear mesmo. Que não Então, precisa ser um vetor. tudo bem. Não precisa ser um Pois vetor. Porque nisso que tu tava falando tem que ser um vetor de verdade, assim, tipo, Uhum. setinhas. Então eu vou te mandar uma outra apostila que é melhor para esse. E também vai ter muita coisa de bases, áreas, subespaço. Ah, isso aí, isso sim é álgebra linear. O que tu tinha dito antes é geometria analítica. Mas pra mim, sinceramente, depois da parte básica de matrizes, de transformação de matrizes e tudo mais, isso é de boa. O problema é depois quando chega na identificação de bases, matriz de transformação de bases. Né? Não, tranquilo, eu posso te ajudar. Objetiva e injetiva. Não, pode crer. Essa Muito é bem, a parte meu caro. divertida Amanhã da tá a matéria. prova, né? Que horas amanhã? É 1 da tarde daqui, 10 daí da manhã. Aí Te acho que são desejo 2 muita horas, sorte, 3 horas. Você merece, você estudou pra caramba. Debulhou tudo. Só quero não ter que ver mais a cara do professor.